Olá! Vamos lá. Na nossa aula hoje de língua portuguesa, eu vou falar sobre coesão anafórica. Coesão, o nome coesão significa o quê? O que você acha que significa coesão? A gente já falou sobre coesão textual. O que seria isso? Coesão textual seria a característica das reafirmações das ideias quando você coloca elas no texto. É importante que você tenha coesão, que se você fale de algo no início, você reafirme aquela ideia até o final. Sendo assim, aqui no nosso conteúdo sobre coesão anafórica, traz para nós de uma forma bem gramatical, tá? Essa coesão de que eu falo agora, ela é a do texto, mas em si, hoje eu estou falando da coesão, de um texto coeso, de um parágrafo coeso, de uma frase coerente, tá? Essa coesão, eu estou falando gramaticalmente. Por exemplo, olha só, ao escrever um texto, é preciso garantir que palavras ou expressões não se repitam de forma desnecessária. Então, quando eu falo assim, tira um pouco desses es que tem no texto. O que eu tô falando? Porque às vezes você escreve é isso, é isso, é isso, é isso. Então, coloca vírgula, substitui esse conectivo por uma outra coisa. O que é isso? Isso é manter o texto coerente, ter um texto coeso, tá? E o texto coeso, ele busca também recursos gramaticais. O que seria? Por exemplo, se eu digo o nome de alguém em uma determinada frase, depois eu estou falando daquela mesma pessoa, se faz necessário, eu utilizar um pronome. Ou um pronome pessoal do caso reto, ou um pronome pessoal do caso oblíquo, geralmente é do caso reto. Quais são esses pronomes? Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Em alguns países, em algumas regiões, na verdade, do Brasil, né, os pronomes tu e vós foram substituídos por você e vocês, no plural, tá? Mas nós utilizamos mais esse tradicional, que seria eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou elas, né? Esses são os pronomes pessoais do caso reto, certo? Aí nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo também levam primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, igual os pronomes pessoais do caso reto. Olha só, o pronome, geralmente, ele vem para substituir o nome. Por isso que no texto, às vezes, a gente substitui o nome próprio ou algum elemento, né, em si, por o pronome, que ele vem para substituir. Olha só, aqui na página 23, nós temos pronomes pessoais. Esses são os do caso reto, tá? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. Depois nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquos, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, alhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco e os, as, lhes, se, si, consigo. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esse conteúdo não é fácil, então eu gostaria que vocês não só lessem, não só olhassem, não só me observassem no vídeo. Pega o seu caderno de português e vai anotar quais são os pronomes pessoais do caso reto, que são esses aqui, e vai anotar também quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são esses aqui, ó. Em que pessoa eles estão? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Anota isso, que isso é muito importante. Embaixo dos pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos uma frase assim. Veja a diferença entre os pronomes retos
E os pronomes oblíquos são pronomes pessoais do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Como utilizá-lo? De que forma? Olha só. Eu estava em pé observando o rio quando passaram 12 meninos correndo e quase me derrubaram. A palavra eu é um pronome pessoal do caso reto e ele concorda com a palavra estava, certo? Já a palavra o me é um pronome pessoal do caso oblíquo, que ele completa a palavra derrubaram, me derrubaram, certo? Essa é a função que ele exerce na frase. Os dois pronomes destacados são pessoais, que se referem à primeira pessoa, mas o primeiro é reto, porque o verbo estava concorda com ele, e o segundo é oblíquo. Por quê? Porque ele completa o verbo derrubaram, certo? Essa é a verdadeira função dos dois aí. Por que que um é utilizado o reto? Por que que o outro é utilizado o oblíquo? Tá. Sendo assim, na outra página nós temos aí exemplos de pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles indicam posse. O nome já diz, pronome possessivo, que indica posse, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, né? Que mais? Vosso, vossa, vossos e vossas, nosso, nossas, seus, suas, seus e suas. Então tem ele tanto no singular quanto no plural. E esses pronomes possessivos que indicam posse em relação a três pessoas também. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É isso mesmo. Os pronomes possessivos, por exemplo, meu e nosso indicam a posse da primeira pessoa. Mas lembre-se de que os pronomes podem ser substantivos ou adjetivos. Em alguns casos, aqui está dizendo, e você pouco vai ver por enquanto, mas você vai ver casos em que acontece que os pronomes possessivos em primeira pessoa, tanto no plural quanto no singular, eles podem aparecer um pronome substantivado. Por exemplo, quando ele ocupa um lugar na oração de substantivo, aí ele vai ser um pronome substantivado, ou um pronome substantivo, como melhor dizendo, ou então um pronome adjetivado, ou um pronome adjetivo, tá? Quando ele ocupar um lugar na oração, que ele é um pronome, mas ele tem a função de característica, de qualificar o ser. Então, ele vai ser um adjetivo também. E quando ele dá a ideia de um nome, tá? Nome, daí ele vai ser um substantivo também. Tá, sendo assim, na próxima página nós temos os pronomes demonstrativos, ó, aqueles que indicam, demonstram, isso mesmo. Eles indicam a posição em relação às três pessoas do discurso. Isso mesmo. As três pessoas, quais são? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quando fala primeira, segunda e terceira pessoa do plural, quando eu tô falando do caso reto, por exemplo, o pronome pessoal do caso reto, qual é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Só para vocês se localizarem. Eu, tu e ele ou ela é as primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles ou elas são três pessoas também, só que é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, nessa mesma ordem, também segue os pronomes possessivos, os pronomes pessoais do caso reto oblíquo, os pronomes demonstrativos. Essa mesma ordem, essa mesma relação com o discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Sendo assim, os demonstrativos, os demonstrativos são os que indicam a posição em relação ao discurso. O que seria a posição? Este, esta ou isto, certo? Esse, essa ou isto. Aquele, aquela ou aquilo. Como que eu identifico isso, prof? Este ou esta ou isto é quando eu falo de algo que está próximo de mim. Esta é a minha caneta. Pode ser sua. Então, esta é a sua caneta,
mas ela está perto de mim, por isso eu usei esta. Agora, se ela estivesse perto de você, e mesmo que ela seja minha, eu vou dizer, vamos dizer que ela está perto de você. Essa é a minha caneta. Então, ela está perto de você, eu uso essa e não esta, tá? Se estivesse perto de mim, esta caneta é minha. Essa caneta é minha. E quando ela está lá longe de mim, eu falo de mim, de você, eu digo aquela é a minha caneta ou aquela é a sua caneta, tá? Está longe de mim e longe de você. É assim que eu utilizo os pronomes demonstrativos, tá? Este, esta, isto, quando está perto de quem está falando. Esse, essa, isto, isso, quando está perto de com quem eu estou falando. E aquele, aquela ou aquilo quando está longe de nós dois, tá? De quem está falando e com quem estou falando, certo? Feito isso, estudamos então o conteúdo gramatical. Vocês podem ler esse conteúdo para entender ainda mais, tá? Lembra que eu pedi para vocês anotarem no caderno os pronomes? Vocês vão fazer uma anotação no caderno da aula de hoje dos pronomes pessoais do caso reto, dos oblíquos. Vão fazer também uma anotação dos pronomes possessivos, quais são eles e que pessoas eles estão. E os pronomes demonstrativos, que é esse que eu acabei de explicar agora. Depois vão fazer as atividades da página 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Todas são atividades bem simples e vocês vão conseguir, tá? Não esqueça das dicas que eu expliquei aqui agora e mãos à obra. Além de fazer anotação no caderno sobre o conteúdo da aula, vocês vão realizar as atividades, tá bom? Um super beijo, qualquer coisa pode me chamar no privado para fazer qualquer questionamento, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Eu estou à disposição. Beijo, tchau, tchau!